Pessoal, voltando aqui agora com o informativo 964, agora em matéria de processo penal, eu selecionei aqui 2 julgados, nós tivemos inúmeros julgados em matéria de processo penal. Selecionei 2 julgados que eu considero que abordam uma discussão um pouco mais aprofundada. Os outros julgados, para quem recebeu o guia de estudos, está no nosso grupo de estudos no WhatsApp, vai receber a resposta, eu vou mandar a resposta para vocês dos outros julgados em PDF, mas nesse vídeo aqui nós vamos trabalhar com 2 julgados que eu selecionei que eu acho que merece a nossa atenção em peculiar, que é concernente a habeas corpus. Permitam-me ler a emenda, que diz assim, ó: não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal que decreta a prisão preventiva de investigado ou réu. Aplica-se aqui, por analogia, o entendimento exposto no enunciado 606 da súmula do STF. Plenário da Suprema Corte, dentro do habeas corpus 162285, agravo regimental, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, julgado aí em 19 de dezembro. Pessoal, olha que julgado interessante. Primeiro, para poder entender o julgado, você tem que fazer o seguinte questionamento que está no nosso guia de estudos. Em caso de decisão do relator, qual o meio adequado para a defesa impugnar o tal ato? O que acontece? No Supremo Tribunal Federal, por força do que dispõe a súmula 606, uma vez que você impetra um HC no Supremo, vai para a turma ou para o plenário, caso a turma ou o plenário não conceda a ordem, você não pode impetrar um novo habeas corpus contra essa decisão. Porque se você impetra um novo habeas corpus contra essa decisão, entende-se que não é cabível. E aquele habeas corpus não será julgado, não será concedida a ordem dentro dele, por força do que dispõe a súmula 606. Neste julgado em específico, isso foi ampliado também para o relator. Então, uma vez que se tem um relator, sorteado um relator dentro do HC, o relator nega liminar, não cabe habeas corpus desse ato para o plenário ou para a turma. Então, olha que interessante, ampliou, fez aqui o Supremo, na verdade, fez uma analogia à súmula do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ver que há questionamentos contra essa súmula. Tudo bem? Claro, óbvio. Em caso de decisão do relator que nega liminar dentro do habeas corpus, qual o meio adequado? Agravo regimental. Então, agravo regimental no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 39 da Lei 8.038, a lei que regulamenta aí os procedimentos no âmbito dos tribunais superiores e também do artigo 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Qual que é o questionamento? O agravo regimental, eu não tenho um novo relator, então esse agravo regimental será processado pelo mesmo relator que negou a ordem dentro do habeas corpus e não cabe também sustentação oral dentro do agravo regimental. Então, olha para você ver como se inviabiliza o exercício da defesa técnica dentro do Supremo Tribunal Federal. Este é o questionamento. Enquanto que se você possibilita nova impetração de HC contra essa decisão do ministro relator, dentro do novo HC é sorteado um outro relator, que não este, claro, a autoridade coatora, e também há que se falar sim em sustentação oral. E perceba que essa crítica é dos próprios ministros da Suprema Corte que são contrários a essa súmula. Ministro Dias Toffoli, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes, todos contrários a esta súmula. Então olha para vocês verem que interessante. O que diz a súmula 606? Eu vou ler a redação da súmula. Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno de decisão de turma ou do plenário. Perceba que não há aqui a palavrinha relator. Então, para o relator, nós fizemos, o Supremo fez uma analogia, aplicou a 606 para o relator, embora a palavrinha relator não conste no enunciado da súmula. Decisão proferida pela turma ou plenário em habeas corpus ou no respectivo recurso. Então, veda-se a impetração de HC nessas situações. O entendimento dessa súmula é pacífico? Obviamente que não. Como eu já disse, há ministros dentro do Supremo Tribunal Federal que entende que isso aí é absolutamente inconstitucional. E por que é inconstitucional? Quais as argumentações nesse sentido? Uma vez que o habeas corpus é um remédio constitucional topograficamente situado dentro do artigo 5º, portanto uma garantia
e um direito individual e fundamental, não cabendo ao legislador infraconstitucional restringir, na essência, ou abolir este remédio constitucional, tampouco cabe a um ato judicial assim fazê-lo. Então não cabe ao Supremo Tribunal Federal editar uma súmula restringindo o habeas corpus, a utilização do habeas corpus, o manejo desse remédio constitucional, porque tal súmula, tal entendimento seria absolutamente, gritantemente inconstitucional. Então, o questionamento que se faz ao âmbito de incidência dessa súmula é justamente nesse sentido. E a outra crítica também que nós podemos levantar frente a este julgado é que nós tivemos aqui uma clara analogia em Malam Partem. Então perceba que nós tivemos aqui, primeiro, uma restrição ao remédio constitucional por ato judicial, que claro não é cabível, no nosso entender, data máxima vem na Suprema Corte. Segundo momento, nós tivemos também aqui uma analogia em Malam Partem. Nós integramos uma lacuna de forma contrária ao réu. E isso também é vedado por força do que dispõe o princípio da legalidade. Tudo bem, pessoal? Então, é um julgado muito interessante, é um julgado que possibilita essa discussão ampla, porque é um julgado que, no nosso entender, se vale de uma súmula que, inclusive, foi editada antes da Constituição, salvo engano, essa súmula é de 1984, súmula essa que fere frontalmente as disposições contidas na Constituição. Tudo bem? Próximo julgado que eu selecionei aqui, também, que eu também acho assim, de fundamental importância, é quanto à transação penal. Eu vou ler a ementa um pouquinho grande, rapidamente eu vou ler para vocês. A realização de acordo de transação penal não enseja a perda de objeto de habeas corpus anteriormente impetrado. A aceitação do acordo de transação penal não impede o exame de habeas corpus para questionar a legitimidade da persecução penal. Embora o sistema negocial possa trazer aprimoramentos positivos em casos de delitos de menor gravidade, a barganha no processo penal pode levar a riscos consideráveis aos direitos fundamentais do acusado. Assim, o controle judicial é fundamental para a proteção efetiva dos direitos fundamentais do imputado e para evitar possíveis abusos que comprometam a decisão voluntária de aceitar a transação. Ponto. Não há qualquer disposição em lei que imponha a desistência de recurso ou ações em andamento ou determine a renúncia de direito ao acesso à justiça. Julgado aí pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, dentro do habeas corpus 176785, origem do Distrito Federal, relatoria do ministro Gilmar Mendes. O que é o ponto mais importante aqui deste julgado? O STJ tem um entendimento, por parte da sexta turma, que, uma vez aceito a transação penal, o HC anteriormente impetrado perde o objeto. Então, uma vez que o indivíduo impetrou um HC, posteriormente aceitou um acordo de transação penal, este habeas corpus fica prejudicado. Não será analisado pelo tribunal. Entendimento do STJ. Enquanto que, percebam, olha que situação interessante, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, dentro deste julgado de relatoria do ministro Gilmar Mendes, entende justamente o oposto. Que uma vez impetrado um HC e posteriormente aceito pelo processado, melhor dizendo, pelo investigado, o acordo de transação penal, este HC não perde o seu objeto. Por quê? Nós devemos avaliar que este acordo de transação penal pode estar eivado de nulidade, pode se dar mediante uma constatação de um fato atípico. Percebam? De uma situação aqui que não caiba justa causa para oferecimento da denúncia ou da queixa. Então, o entendimento do ministro Gilmar Mendes é de que este HC não perde o objeto, enquanto que o STJ entende que perde o objeto. Uma outra observação importante é, uma vez aceita a transação penal, o indivíduo pode, depois de aceita a transação penal, impetrar um habeas corpus, no nosso entender, e no entender também do ministro Gilmar Mendes, conforme exposto aqui no julgado, claramente ele pode fazê-lo. Porque se nós estivéssemos impossibilitando o indivíduo de assim o fazer, estaríamos restringindo o seu acesso à justiça. Tudo bem? Violando, por óbvio, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então é um julgado também de suma importância, é um julgado, dois julgados, na verdade, esses dois julgados são julgados em matéria de habeas corpus, esse remédio heróico,
e julgados aí com entender assim, no mínimo, quanto questionáveis aí. O primeiro quanto à súmula 606, o segundo quanto ao entendimento que prevalece no STJ e o Supremo entendeu aí na segunda turma de forma diversa. Tudo bem, pessoal? Espero que os senhores tenham entendido o vídeo, estou à disposição. Quer fazer parte do nosso grupo de estudos? Entre em contato comigo, eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, o e-mail e o Instagram. Entre em contato comigo que eu vou te adicionar ao nosso grupo de estudos. No mais, peço a vocês aí que curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal. Nós sempre estamos disponibilizando aí julgados em matéria de direito criminal, processo penal e penal, e em matéria de direito empresarial. Tudo bem, pessoal? Bons estudos!